pessoal. Daremos continuidade hoje em nossa série com o nosso terceiro vídeo. Na aula de hoje, falaremos sobre os elementos que compõem a planta de cobertura e aprenderemos o passo a passo para fazer sua representação. Boa aula! Assim como mencionado nas aulas anteriores, a representação do projeto de arquitetura segue o conceito das projeções ortográficas. Isto significa dizer que, para compreendermos o projeto em sua totalidade, é necessário analisar todas as plantas, cortes e vistas. Os desenhos se complementam, apresentando informações que juntas definem a edificação. Digo isto para demonstrar que parte do que aparece representado em um desenho consta também em outro, porém, visto de outra maneira. Se analisarmos uma planta de cobertura, perceberemos que os seus contornos principais estão representados também na planta baixa. Aqui, a diferença é o ponto de vista do observador, imaginado como alguém que sobrevoa a casa e a observa de cima para baixo. Perceba que o contorno da cobertura, seus beirais, ou seja, o trecho da cobertura que se estende para além do alinhamento das paredes, aparece representado na planta baixa em linhas tracejadas, pois, naquela planta, esse elemento estava acima do plano de corte. Agora, porém, na planta de cobertura, é possível visualizá-los e sua representação será feita em linhas contínuas. Da mesma forma, o perímetro das paredes da casa, que na planta baixa era representado em linhas contínuas e grossas, pois estava visível e cortado pelo plano de corte, agora, na planta de cobertura, será representado em linhas tracejadas, pois a cobertura encobre sua visualização. Em alguns casos, os muros e os limites do terreno não são apresentados nesta planta, porém, gosto de representá-los. É importante salientar a importância de se diferenciar as espessuras dos traços também nesse desenho. O observador é considerado como sobrevoando a edificação, desta forma, os muros estarão bem distantes deste. Os cortes também devem ser marcados nesta planta, exatamente na mesma posição indicada na planta baixa. Quando na cobertura existe um castelo d'água ou uma caixa d'água em alvenaria, estes elementos são representados como cortados pelo plano de corte, enquanto a cobertura é representada em vista superior. Repare que este é um dos casos onde a altura do plano de corte não segue fielmente a altura de 1,5 m em relação ao nível do piso. Se isto ocorresse, não veríamos a cumieira da cobertura. Aqui, conseguimos ver o resultado desta planta de cobertura, apresentando a representação da vista superior do telhado, ao mesmo tempo em que conseguimos visualizar o castelo d'água. Fique tranquilo, pois nesta série de videoaulas dedicaremos uma apenas para apresentar diferentes tipos de cobertura e calcular suas inclinações. Nesta aula serão apresentados maiores detalhes. Na aula de hoje, o meu objetivo é fazer com que você entenda como é gerada a planta de cobertura e saiba representá-la. Vistos os elementos que compõem a planta de cobertura, podemos passar para o passo a passo de como representá-la. Para a produção deste desenho, à mão com o auxílio do instrumental técnico, precisaremos inicialmente produzir uma prancha de mesmo formato e orientação da planta baixa. Fixaremos a planta baixa em nossa prancheta com fita crepe. É importante garantir que no momento da fixação de nossa prancha, as linhas horizontais desta estejam alinhadas com a régua paralela de nossa prancheta. Esse procedimento garantirá os alinhamentos para o desenho que iremos produzir. Sobre esta folha, posicionaremos nossa nova folha já com as margens e carimbo prontos. E também a fixaremos com fita crepe sobre a prancheta. Com as folhas superpostas, nosso trabalho será o de decalcar. Esse trabalho deverá ser executado com o auxílio da régua paralela e dos esquadros. Lembrando, é claro, de indicar as corretas tipologias e espessuras. Depois de decalcarmos os contornos principais da casa e os beirais da cobertura, marcaremos a cumieira. Neste nosso exemplo, as águas do telhado são semelhantes.
Basta, então, marcarmos o meio exato e traçarmos sua cumieira. Uma forma de se fazer a marcação da cumieira é utilizar o escalímetro para medir a metade do comprimento total da área coberta. Com a marcação pronta, utilizaremos a régua paralela para traçar a reta que define nossa cumieira. Para quem ainda está em dúvida, a cumieira é o ponto mais alto do telhado, ponto onde ocorre a divisão das águas. Com a cumieira pronta, faremos a representação das setas indicativas do caimento do telhado. Gosto de centralizar essas setas no meio dos planos de cobertura. Existem gabaritos que podem ser utilizados para a confecção dessas setas, porém vou ensinar a vocês uma maneira fácil de executar uma seta. Vamos começar pelo plano de cobertura, que também é chamado de água, da parte de trás da edificação. Com o auxílio de uma régua ou até mesmo de um esquadro, vamos criar uma linha na diagonal do plano. Aqui, não é necessário criar a linha da diagonal em toda a sua extensão. Faremos apenas um trecho dela no centro da água. Feita a primeira diagonal, faremos agora também a diagonal oposta. Faremos agora o mesmo processo na água da parte da frente da edificação. Perceba que, como há um recorte no telhado, precisaremos estender seus limites para encontrar o vértice que nos permitirá traçar a diagonal oposta. Estas retas que estenderemos são apenas retas de base e devem ser feitas em linhas finas para que consigamos apagá-las posteriormente com facilidade. Com ambas as retas feitas, temos o vértice da água do telhado e podemos então criar a segunda diagonal. Perceba que essas diagonais, quando se cruzam, já criam uma seta. Nos resta apenas definir as bases dessas setas. Aqui é bom padronizarmos a seta para garantir a maior harmonia. Criaremos, então, com o auxílio da régua paralela e de um esquadro, uma linha passando pelas pontas das setas. Essa reta servirá de suporte para definirmos uma altura padrão para a nossa seta. Marcaremos, então, esta altura em ambas e com a régua paralela traçaremos as bases das setas. Podemos apagar todas as linhas de base e sobras e teremos nossas setas concluídas. Abaixo de nossas setas, indicaremos a inclinação da cobertura. Veremos futuramente que cada tipo de telha demanda uma inclinação específica. Por fim, faremos uma achura com linhas paralelas no mesmo sentido do caimento, distando 25 centímetros uma das outras. Farei a marcação destas linhas paralelas sobre a linha da cumieira. Desta forma, quando traçá-las, as marcações não mais serão visíveis. Terminada esta ação, basta incluir as cotas totais e parciais. É importante cotar elementos como a dimensão dos beirais da casa, o comprimento total e parcial dos planos, além de seus recortes e distância em relação aos limites do terreno. Nosso desenho está pronto. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você ponha em prática o que hoje aprendeu. Em nossa próxima aula, conheceremos os cortes e aprenderemos a produzir o corte longitudinal desta edificação. Bons estudos e até a próxima!